A graça e a paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um dos nossos amados irmãos que vieram aqui nesta noite para louvá-lo, para adorá-lo e para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amados, hoje nós trouxemos um tema profético, escatológico, sobre a questão dos últimos dias. O que a Bíblia prevê que vai acontecer nos últimos dias. E esse tema tem ganhado grande admiração e as pessoas do mundo inteiro têm se voltado para esse tema ultimamente. Sempre que há a morte de um papa e uma preparação de um conclave para a eleição de um outro papa, esses temas vêm sempre à tona, né? Sempre é assim. E diante de uma enxurrada de perguntas, de uma série de perguntas que eu recebi desde um pouco antes, né? O papa já estava doente quando as pessoas começavam a me perguntar, e não se fala noutra coisa nessa última semana, na semana passada e essa semana, sobre o tema. E a gente resolveu trazer esse tema já. Nós já falamos sobre uma profecia que fala sobre os 7 reis, lá em Apocalipse 17, já estudamos o Apocalipse 17 aqui inteiro, né? E lá dentro do Apocalipse 17, no versículo 9 e 10 e 11, nós encontramos essa citação que haveria 7 reis, e que destes 7 reis subiria um 8º, e esse 8º levaria a igreja à perdição. Levaria o mundo, a igreja, à perdição. Falando claramente sobre o fim. É uma linguagem que apresenta o fim ali. A perdição final, para que Cristo volte e resgatar o seu povo. Nós já falamos sobre isso. A ideia, a teoria, né, de que 7 reis se referem a 7 papas, aqui eu defendo aqui já para vocês em vários estudos como a mais lógica bíblica. As outras para mim não tem lógica nenhuma, né? Você dizer que 7 cabeças é o império do Egito, da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, Roma pagã, Roma papal, né? Então não cabe eu dizer que 7 reis são 7 reinos. Até porque a Bíblia diz claramente que as 7 cabeças estão conectadas a um animal, e esse animal é um império. Na Bíblia, um reino, um império é o animal inteiro, e não uma cabeça que está conectada a um animal. A cabeça que está conectada ao pescoço do animal, reis. E na Bíblia, reis é pessoa, é cabeça a pessoa, né? A Bíblia inteira vai falar sobre isso. A Bíblia chama Nabucodonosor de o cabeça daquele império, chama Jesus de o cabeça da igreja. A Bíblia chama de líderes cabeças, né? Sempre Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, sempre ligado à pessoa. Cabeça na Bíblia. E um estudo responsável da palavra de Deus, quem tem que dizer o que as coisas é a Bíblia, não é eu achar, não. Então tem que ser muito claro isso. Bom, então nós vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Uma profecia pouco explorada no século XIX e meados do século XX, tem sido objeto de muita atenção por parte de muitos estudantes da Bíblia Sagrada e de teólogos amantes da escatologia. A figura enigmática do 8º rei, apresentada no livro do Apocalipse, um livro repleto de símbolos que em suas entrelinhas convida homens sábios para que os interpretem. O que esse livro e o restante das Escrituras Sagradas revelam acerca desse 8º rei, que vem para aplicar o último engano e levar a igreja para a perdição? Vamos então buscar essas respostas aqui hoje
nesse estudo, né? Vamos para o texto básico, que é o texto de Apocalipse que eu falei aqui. Apocalipse 17, versículo 10 e 11. Não estou colocando aqui o verso 9, porque o verso 9, as 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher, a igreja, está assentada. E são também 7 reis, diz o verso 10 aqui, ó. E são também 7 reis, onde 5 já caíram e um já é, ou seja, um existe. Um está existindo nesse momento, indicando que nós compreenderíamos essa profecia nos dias desse sexto, porque ele está colocando aqui, ó, o verbo, né? O verbo existir no tempo presente. Um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º. E é dos 7, ou procede dos 7, e vai para a perdição. E vai à perdição. Então, o texto de Apocalipse aqui, o que tem tirado o sono de muita gente, né? Muita gente está preocupada, porque o próximo Papa que vem aí, que para muita gente é o 8º rei. Para mim, é o 8º rei, né? Nós tivemos o primeiro rei em Roma, quando, em 1929, no Tratado de Latrão, Benito Mussolini doou ao Papa 44 hectares de terra, que hoje é o Estado, o país do Vaticano. Os papas, que antigamente eram, para o mundo, eram sacerdotes, a partir de 1929, eles passaram a ser não só sacerdotes, mas também reis, porque o regime escolhido para o país do Vaticano foi a monarquia. Então, a partir de 1929, os papas passaram a ser reis, só a partir desta data. E aí a profecia ganha corpo, né? Porque ele disse que a igreja já estava assentada sobre 7 colinas. E a única cidade do mundo com 7 colinas é o Vaticano, é um país com 7 colinas. A cidade das 7 colinas. Vai lá no Google, você vai ver, Vaticano, né? E ele disse, e são 7 reis dessa mesma região. E ele diz, né, o texto diz, são 7 reis. Em 1929, o Papa que estava em vigência era o Pio XI. Ele reinou de 22 a 39. Então, em 29, ele foi entronizado rei. Ele, como rei, ficou de 29 a 39. Em 1939, surgiu o Papa Pio XII, o Papa Pacelli, o Papa da Segunda Guerra, né? Muita polêmica em cima dele. Depois dele, até 1956, 58, veio João 23, chamado Papa o Marinheiro, né? Chamado de o Marinheiro. Esse é o terceiro Papa, João 23. Depois de João 23, veio o Papa Paulo VI. Né? Paulo VI, o 4º Papa, que foi de 58 a 76 ou de 56 a 78. Eu não estou só trocando a data aqui. Né? Até 76. Até 58 a 60. Quanto? 63 a 78. De 63 a 78. Até porque João 23 foi um papa de transição. Ele era um idoso, ele entrou em 50 e pouco, saiu em 63, né? Então Paulo VI já ficou de 63 a 78. E em 78, o ano dos 3 papas, porque morre Paulo VI, vem João Paulo I, só passa 33 dias no poder, dizem que ele toma o chá da meia-noite, assassinam ele lá, e vem João Paulo II. Aí nós temos 5 papas até aí. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. 5 caíram, um existe. Aí veio João Paulo II, que é o 6º, o papa de todos os papas, João Paulo II, que entrou de 78 até 2005. Foi o Papa com 27 anos, um mandato muito longevo. Um dos maiores, ou o maior, eu acho que é o 2º maior mandato de longevidade como rei. Como rei, ele é o mais longevo, né? Agora, como Papa, ele é o 2º com maior tempo. E então ele passa esse tempo todinho, João Paulo II. E o 7º, que veio depois de João Paulo II, foi Bento XVI, que faleceu
em 2023, dia 31 de dezembro de 2023. Como? 2023. João 23, Bento XVI morreu 31 de dezembro de 2023, ok? Agora, ele abdicou em 2013. Ele renunciou por pressão de escândalos, né, da extrema esquerda dentro do Vaticano, da qual Francisco representava a extrema esquerda, e aí Bento XVI é de extrema direita, né, ele é conservador, e aí tomaram o poder no Vaticano. Até hoje são inúmeros padres, são inúmeros youtubers aí na internet, que eu estava vendo agora um caputino, um frei caputino, que é famosíssimo na internet, falando do mandato de impostor que é o Francisco, né? Que eles não aceitam, a ala conservadora da Igreja Católica não aceita ele como Papa, né? Pois bem, então criou-se isso. Aí então Francisco seria o 8º. Não, mas Francisco, como é que ele pode ser o 8º, se quando ele assumiu o outro não estava morto? E tinha que ser um processo natural, o trono é vitalício. Só assume um outro Papa depois que o outro morre. E não houve isso. Também não houve a entronização. Francisco não foi entronizado. Francisco não foi coroado. Ele não ganhou uma coroa, como todo Papa tem uma coroa altamente rica, de ouro e de pedras preciosas, né? Inclusive eu mostro a foto no estudo aí para alguns irmãos. Cada rei, desde Pio XI, todos recebem uma coroa, mas ele não recebeu a dele. Não foi coroado. O anel de pescador que ele recebe não é cerimonial, é pós, né? Então uma série de questionamentos que não vestiu as vestes reais, aquela veste de posse, o que veste a escarlate e púrpura para se apresentar ao povo, ele veio todo de branco e daí por diante. Então tem uma série de requisitos que Francisco não atende como um rei que foi... Já viu um rei que não é entronizado nem coroado? Um rei que não recebe a coroa nem senta no trono? Não tem muito sentido você dizer que isso é rei, né? Não tem muito sentido. Por isso que muita gente questiona, e eu questiono, como ele não sendo o 8º rei, ok? E aí criou-se essa expectativa. O 8º rei vem depois de Francisco. Mas se o 8º rei vier depois de Francisco, agora num conclave, que vai acontecer, né? Eu até disse ali para o Marcel, fique de olho na data 5/5 de 2025. Depois eu explico por quê. Não vou dizer agora, mas depois eu explico por quê. E geralmente é o prazo que eles estão correndo, né? Praticamente sepultaram Francisco agora, e eles já começaram imediatamente o processo de conclave. Estão com muita pressa para eleger o próximo Papa, né? Se esse Papa for eleito normalmente, a nossa interpretação que nós fizemos, ela não vai bater. Se for eleito um próximo Papa com conclave normal, sem nenhum acontecimento de ordem sobrenatural, sem nenhum acontecimento estranho, então a nossa interpretação não deu certo. Por algum motivo que a gente não sabe. A gente vai se desesperar? Nós, quando examinamos uma profecia dessa, a gente calça as sandálias da humildade. Calça as sandálias da humildade. A gente só vai entender a profecia da forma plena, perfeita, quando ela começa a se desenvolver, quando ela começa a acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o 8º rei, ele sobe do abismo. Ele vem dos 7 e sobe do abismo. Como é que a gente vai interpretar isso? Eu só enxergo uma coisa. Posso ter algo que eu não estou enxergando ainda. Mas a Bíblia cita abismo e sepultura. Seria uma falsa ressurreição? A gente faz essa pergunta, não é? Então, estamos em expectativa, ninguém aqui está sem dormir. Tem alguém aqui sem dormir, preocupado? Alguém aqui está pensando em vender as casas e pedir as contas do emprego e ir para dentro das cavernas? Se tiver alguém com esse pensamento, esqueça, isso não existe. Viu? Agora não, vai chegar um momento que o próprio Senhor vai dizer para você como deve ser feito. Então, não precisa nenhum desespero. A palavra de Deus, ela não erra, ela cumpre no tempo certo. Mas, quando você vai estudar a profecia, calce as sandálias da humildade. Você examina e apresenta o estudo como sendo aquilo uma possibilidade lógica que vai acontecer daquela forma. Ok? A não ser que você receba uma visita do anjo de Cristo, receba uma revelação direta a Deus, vai ser assim, tal hora, tal dia, a cor é essa, tal. Aí você diz, vai ser assim.
mas eu não recebi. Alguém aqui recebeu? Então a gente estuda com humildade, esperando que, obviamente, se preparando para que, se isso acontecer, a gente esteja preparado espiritualmente. É assim que a gente deve lidar com essa situação. Então vamos para as premissas. Algumas premissas que vão nortear aqui o nosso estudo. Preste atenção. Vamos para as considerações fundamentais para a gente saber quem é o oitavo rei, qual é a sua obra, como é que isso vai acontecer. Vamos para as premissas. Eu trouxe 8. Já que ele é o oitavo, eu trouxe 8 premissas. Olha só. A Bíblia diz que ele é um dos 7, ou que vem do meio dos 7. Algumas versões bíblicas diz, é um dos 7. Outra versão bíblica diz, procede dos 7. Não é? Pode ser as duas coisas. Ele é a besta que era e já não é. Então, lembre-se disso. Por isso que ele é um dos 7. Ele já existiu, já foi. Nesse momento já não é. Ele já não é. Porque ele está descansando. O texto diz que ele virá. Então o oitavo rei não pode ser eleito num conclave. Porque ele já era, não está sendo agora, já não é, mas que virá, subindo do abismo. Ele, terceiro ponto, ele era apenas uma das cabeças. Ok? O animal tem quantas cabeças? 7. Mas ele é o oitavo. O animal não tem 8 cabeças. Significa dizer que é obrigatório ser um daqueles 7. E a forma como ele sobe, o termo utilizado no Apocalipse é subir, sobe, sobe. O verbo é muito claro, subir, ele sobe. Então, indica, o Apocalipse está me indicando que é algo que parece ser sobrenatural. Por que parece ser? Eu vou explicar já já porque o diabo e toda a sua equipe não tem condição de criar um milagre verdadeiro, sobrenatural. Tudo que ele faz é prodígio de mentira. Só Deus pode realizar algo sobrenatural de forma verdadeira. Ok? 4. Ele estava ligado vitalmente à besta. Ora, besta é um animal, uma besta fera. Uma cabeça não está ligada à besta, não está colado na besta, não está colado no reino. O sistema, a besta é um sistema. Por isso que a Bíblia chama ele de besta. A besta chama ele de a própria besta. Sendo ele uma cabeça, a Bíblia chama ele de besta. Por que a Bíblia chama ele de besta? Porque a cabeça é quem comanda o corpo. Imagine que um animal tem 7 cabeças. A cabeça 1, a cabeça 2, até a cabeça 7. Quando a cabeça 1 está governando, ela é que comanda todas as outras cabeças. Quando a cabeça 2 está comandando, agora chegou a vez da 8ª cabeça, que é um dos 7. Ok? Por isso que a Bíblia chama ele de besta, porque o corpo é comandado pela cabeça. Tá bom? E aí, a Bíblia diz aí, o 5º ponto é que ele sobe do abismo. Tá aí todos os versos aí para você que vai examinar em casa, cuidar isso aí direitinho. Você vai receber esse PDF aí com todas as informações para você se debruçar e examinar com mais profundidade. 6. Ele está submisso à meretriz, a mulher prostituta. Por quê? Porque no Apocalipse 17, no verso 3, está dizendo que a mulher está sentada sobre a besta. Sentada não, montada. O termo montar, quando você monta num cavalo, você tem um controle do cavalo. Você bonda o cavalo para onde você quer. O cavalo não leva você para onde ele quer, não. É você que diz para onde vai. Você está montado sobre a besta. Então, se a cabeça está colada no corpo da besta e a mulher está sentada sobre a besta, está montada sobre a besta, ela controla essa cabeça. Ou, no mínimo, esse rei tem medo do que a mulher possa fazer com ele, porque ele segue os ditames da igreja. A igreja tira e coloca quem ela quer. Se a igreja mundial, católica mundial, fizer pressão, ela tira e coloca um papa. É igual o país. Se o país aqui, 200 milhões de habitantes do Brasil, 200 não, 150 milhões de habitantes do Brasil, fizer pressão contra um presidente, não tem quem segure, tira. Não é? Então, a mulher tem esse poder. Ok? 7. Ele leva muitos para a perdição. Muitos para a perdição. Não leva todos, é porque tem um remanescente aí
que o Senhor preservará, né? Ele leva muito à perdição, e o oitavo, ele se voltará contra a meretriz, porque a Bíblia diz que os 10 chifres que está na cabeça da besta se voltará contra a meretriz, devorará o seu corpo, queimará o seu corpo. Ou seja, ele vai dar, tipo assim, uma traição, né? Então, são essas informações que nós encontramos aí do oitavo rei, certo? Já que os chifres estão na cabeça do animal e a cabeça agora é ele quem comanda, tá bom? No período em que os chifres voltam-se contra a prostituta, a meretriz é justamente o momento em que esse oitavo rei é o rei. Ele se revolta. Como tem muitos golpes aí, né? Muitos golpes aí, muitas traições, né? Golpes de... Absalão tentou dar um golpe para tomar o trono de Davi, e durante a história do povo de Israel, foram inúmeras as tentativas de golpe. Na nossa história política, a história secular política, foram muitas tentativas de golpe para tomar tronos aí, né? Não são poucas, não. Então, manifestação, né? A manifestação do oitavo rei. Ele sobe do abismo. Vamos ver como é que ele se manifesta, né? Preste atenção que o texto diz aqui, ó. Apocalipse 17:8 diz assim, ó. Muita gente, quando fala dos 7 reis, lê só o versículo 9, 10 e 11. A resposta está no versículo 8. E por que essa parte de azul eu coloquei aí entre parênteses? Porque essa é uma parte acrescentada. Algumas Bíblias já vêm assim, mostrando essa Bíblia aí, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela já traz essa parte entre parênteses. Alguém acrescentou isso que não está no texto original, né? Então diz assim, ó. A besta que viste, viu? Que a mulher está sentada, viu, João? O anjo falando, João, a besta que tu viu foi. Esse oitavo rei, ele já foi, ele já existiu. E já não é mais, porque está em algum lugar, morreu. Está morto. E há de subir do abismo. Abismo aqui tem a ver com sepultura, né? E quando ele subir do abismo, qual é a missão dele? Imediatamente promover o quê? A ida da igreja para a perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vendo ele subir. Olha, se admirarão, vendo a besta, já não é, ainda que é, ou seja, ainda que virá. Ela vai tornar a vir. Ok? Então veja como o texto aí é muito claro. O texto sobre a manifestação do oitavo rei é o versículo 8. Aqui ele se manifesta. E é muito importante nós entendermos isso. Ok? Tem muitos vídeos na internet aí, né? E aí, como é que isso acontece? Veja em Apocalipse. Você não pode ler Apocalipse 17 sem estar conectando ele com Apocalipse 13, viu? Tem que conectar. E aí a Bíblia diz como é aí, ó, o versículo 11 aí. Ó. Apocalipse 13, do versículo 1 até o 10, é a besta que sobe do mar. Apocalipse 13, aí do versículo 11 até o 18, é a besta que sobe da terra. Olha o que diz o texto. E vi subir da terra. O oitavo rei, que é o falso profeta, ele sobe do abismo. Abismo. A sepultura está um buraco aonde? Os papas são enterrados lá onde? Lá. Então, quando ele diz subir da terra, é uma ideia de que alguém está subindo da sepultura. Esta besta. Segunda. E vi subir da terra outra besta. Ela tinha 2 chifres, parecidos com o de um cordeiro. Mas ela falava como dragão. Veja que o capítulo 13, versículo 11, é uma perfeita imagem da aparição do capítulo 17, versículo 8. Não pode. Ele se levanta com 2 chifres de cordeiro. Ora, a besta tem quantos chifres? A besta? 10 chifres. Mas essa besta que sobe por último, ela tem quantos chifres? 2. Se os 10 chifres das escrituras sagradas da besta está dizendo que são 10 países, 10 reinados, o que são então os 2 chifres na cabeça dessa besta? Ora, há muita especulação sobre esse detalhe, né? Para mim, tem 2 possibilidades. Segundo a minha análise, que está passiva de erro, eu sou um ser humano, né?
segundo a minha análise, eu apresento duas possibilidades. A primeira é que este rei vai representar duas alas políticas bem divididas, a extrema esquerda e a extrema direita. Duas formas de governo que hoje estão dividindo o Vaticano. Hoje o Vaticano é dividido. Segunda forma, ligada ao lado espiritual, é que assim como Cristo, ele é dois reis, duas formas de rei, Cristo, o Cordeiro, ele é rei e é sacerdote. O sacerdote é coroado como rei e o rei civil é coroado como rei. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes com Cristo na eternidade. Ok? Então, tem que ser um sacerdote da Igreja Católica e ser rei do país onde a Igreja Católica tem a sua sede. Entendido isso aí? 2 chifres. Ok? Então, entendemos isso aí. Por que diz que ele fala como dragão? Porque quem é o dragão aqui? Aqui no Apocalipse 13. Né? Esse dragão, o próprio capítulo 12, versículo 7, vai dizer que é Satanás. De 7 a 9 vai dizer lá. A antiga, né? Mas esse dragão, no Apocalipse, traz o termo dragão. Mas você sabia que a palavra certa aqui não é dragão? O termo correto, se a gente trouxer desde o Antigo Testamento, é serpente marinha. Serpente marinha. A serpente marinha que tem 7 cabeças. Lá no livro de Isaías, capítulo 27, já tem uma referência dela. No livro de Jó, tem essas duas bestas discriminadas lá de forma tipológica. Então, nós temos aqui uma serpente marinha. E o que é que a serpente prega, irmão Pedro? Falava como dragão. A serpente, lá no princípio, quando abriu a boca, disse para Adão e Eva: certamente não morrereis. Esse foi o ponto alto do grande engano de Satanás, que o homem não morre. Se o homem não morre, meus amados, você não precisa de Jesus. Porque Jesus existe em nossa vida para ele nos dar a ressurreição para a gente entrar na vida eterna. Se eu não morro, eu não preciso de Deus nem de Jesus. E o diabo lá no Jardim do Éden, ele deixou bem claro: certamente não morrereis. E aí, irmão Pedro, nós temos aí algo muito importante em saber que esta besta que sobe da terra, ela vem falando igual a serpente. Do jeito que foi lá no início, o primeiro engano dela, ela quer concluir a obra da perdição. Do jeito que ela começou, ela quer findar. Agora imagine um sujeito desse subindo da ressurreição e dizer: não, rapaz, eu sempre tive vivo, eu sou um dos 7. Eu nunca morri, eu estava em algum lugar. Ele destrói metade da Bíblia. Porque se não tem necessidade de ressurreição, se você morre, você vai para o céu ou vai para o inferno. Ou vai para o purgatório. Vocês entendem a gravidade desta revelação? Ou as implicações teológicas que há nesta revelação? Pois bem, preste atenção. E aí eu trago o texto aqui, ó. Sepultura na terra é chamada de abismo, lá em Salmo 88, versículo 3 e 4, e Isaías 14, versículo 15. A Bíblia chama de abismo de sepultura. E quando eu leio no capítulo 17, versículo 8, que o 8º rei, ele sobe do abismo, a primeira visão, interpretando com a própria Bíblia, sem dar meu entendimento pessoal, é entender que aquilo é sepultura. Por quê? Porque a Bíblia se interpreta. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou usando a Bíblia para interpretar a Bíblia, usando o termo correto, usando a exegese, usando a homilética, usando a hermenêutica, seguindo todas as praxes de uma análise da crítica textual. Qualquer teólogo que está ouvindo o que eu estou dizendo agora aqui pela internet, ele pode até não concordar comigo, mas ele vai ter que provar que não está sendo usado. Agora, quando eu digo que os sete cabeças não são 7 reis, pessoas, são 7 impérios, aí você vai ter problema. Né? Porque não tem em lugar nenhum da Bíblia que uma cabeça signifique um império. Né? Aí, em 2 Tessalonicenses, vai falar ainda sobre ele, a manifestação dele como ocorre. Ó. E muita gente não sabia disso, preste atenção. Você vai saber hoje quem é o 8º rei, na Bíblia toda. O qual, essa figura, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora.
ou é objeto de culto, como fala em algumas versões, de sorte que ele se assentará como Deus, aonde? No trono, no templo de Deus, é um religioso, querendo parecer Deus. Esta figura que Paulo cita aqui em 2 Tessalonicenses 2,4 é o oitavo rei, que muita gente chama de anticristo, é a mesma figura, porque na Bíblia não existe a possibilidade de a última figura surgir para levar a igreja à perdição, aí depois que ele levar à perdição, aí surge um anticristo, aí surge um anjo do céu, aí surge... Não existe isso. É uma figura só, que está sendo apresentado por várias pessoas, por vários escritores da Bíblia, com nomes e com codinomes diferentes, mas a mesma pessoa fazendo a mesma obra, surgindo no mesmo momento. Esse é o oitavo rei, que a gente chama de anticristo. Olha o outro texto. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7 diz assim, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Paulo está dizendo, o mistério já opera no século I, nos nossos dias, já opera hoje, né? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Existe apenas uma coisa no meio entre ele e os acontecimentos finais. Então só existe um. O poder do anticristo, ele opera desde o primeiro século, o engano. É tanto que a Bíblia diz, falando da primeira igreja de Apocalipse, de Éfeso, ele vai dizer assim, vocês apóstolos reprovaram os nicolaítas e aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram seguidores de Satanás. Eles reprovaram porque já havia uma ameaça de falsa doutrina, o anticristo operando no primeiro século. Ok? Então ele está dizendo, somente há um que agora o retém. Somente há um que agora o retém. Né? Só tinha um que estava retendo isso aí. Depois disso viria a perdição. Né? Vamos ver sobre a eficácia desse aparecimento, dessa manifestação, né? O poder empregado para enganar, já que ele vai levar o mundo para a perdição, tem que ser um poder, algo impressionante. Né? Então, eu imaginar que haverá uma suposta ressurreição não é nada demais diante do que a Bíblia conjectura. A Bíblia ela aponta que haverá algo assim impressionante, capaz de mudar quase o mundo todo. Ele diz assim, ó, capaz de enganar, né? O poder empregado para enganar. Qual é esse aí? Olha o que diz o texto. Paulo falando deste oitavo rei, ele diz, ó, então será revelado quem? O iníquo. Quem é o iníquo? O oitavo rei. Quem é o oitavo rei? Por que Eva está tirando sua atenção aí nele? Só escute, para não se atrapalhar depois. O iníquo, o texto está dizendo, ó, então será revelado o iníquo. Revelado. Quando ele subir do abismo, ele será revelado, o iníquo. A esse cuja vinda, subir da terra, é segundo a eficácia de quem? Do próprio Satanás. É por isso que ele fala como dragão. E eu ouso dizer para você que o oitavo rei, do que está escrito na profecia, não estou dizendo que é esse que Roma está para... Só quando aparecer que eu posso dizer, né? Que nós podemos dizer quando Deus nos confirmar e revelar. Mas é o próprio Satanás. Não é outra pessoa, não. O primeiro engano foi ele próprio transformado numa serpente. O último engano é ele também na figura de um dragão, e aqui chamado de o iníquo. Iníquo é o pai da iniquidade, aquele que criou o pecado e a iniquidade. E ele é o autor, ele é o pai da mentira, pai do engano. É segundo a eficácia de Satanás. E ele vem com todo o poder, olha só, com todo o poder, fazendo o quê? Grandes sinais e prodígios da mentira. Então, se surgir uma suposta ressurreição, não é ressurreição. É um truque, porque só quem tem o poder da vida é Deus. Né? E com todo o poder, e com todo o engano da injustiça para aqueles que perecem, aqueles que vão para a perdição. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Eles querem crer na mentira,
escutando a verdade, rejeitaram a verdade, e Deus, então, aceita o livre-arbítrio deles e entrega isso a ele. Então, olha os nomes que estão sendo dados a ele aqui, é o 8º rei. Ó. Então, o próprio Cristo vai dizer, ó, porque surgirão falsos cristos, alguém falando como se fosse Cristo, com autoridade como se fosse Cristo, né? E falsos profetas, alguém dizendo que veio em nome de Cristo, que está sendo usado por Cristo, que está sendo inspirado por Cristo, que está com o Espírito de Deus nele. E farão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Só não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos são batizados e ungidos com o Espírito Santo. Então veja o quão importante é você manter uma ligação espiritual com a palavra de Deus, com Deus, no seu culto, a sua relação com Deus, você se manter íntegro espiritualmente, porque isso é o que vale. Isso é o que vale. Não adianta também eu estar frequentando uma igreja, não perder um culto, sou igrejeiro, conheço todas as igrejas do mundo, todo dia estou numa igreja diferente, louvando, gritando, mas por dentro eu não estou preparado. Sou só um religioso vazio, não adianta. O importante é uma experiência, uma relação pessoal com Deus, né, espiritual, diariamente. Então, esse é o poder que ele tem, né? Olha o que João diz sobre ele. Sobre esse 8º rei, João diz, ó, filhinhos, já é a última hora. Agora no século I, final do século I aqui, ó, já é a última hora. A gente está vendo a última hora. Por quê? E como vocês ouviram de quem? De Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Como vocês ouviram que veio o anticristo, Paulo chama de iníquo, Paulo chama de homem da perdição, mas João chama de o anticristo. Vem o anticristo. Também agora, muito se tem feito anticristos, sendo usado pelo diabo, né? Por onde conhecemos que já é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Veja, preste atenção. A base da pregação do anticristo, além da primeira mentira lá, de que não há morte, é negar que Jesus é o Cristo. É o anticristo. Porque se ele negar Cristo, ele não está negando quem? Nega o Pai também. Nega o Pai e o Filho, que é Cristo. Então veja que a pregação dele, o objetivo é negar Cristo. E como é que ele vai negar Cristo? O João vai se aprofundar nisso. João vai dizer qual é o motivo. Como é que eu nego que Jesus é o Cristo? Vocês sabiam que desde os dias de João Paulo II, isso acelerou nos dias de Bento XVI, mas engavetaram. Eu apresentei isso num sermão em 2014, Ednalva. Ainda lá, na nossa antiga igrejinha. E eu apresentei para a igreja naquela época que um teólogo do mais alto nível, aluno e estudante parceiro de Bento XVI, Bento XVI foi o maior de todos os teólogos da Igreja Católica, das 18 ou foi 16 encíclicas que João Paulo II escreveu, quem escreveu praticamente foi ele que escreveu. Ele é o teólogo, né? E esse, pra você ter uma ideia, esse teólogo e um astrônomo, eles escreveram um livro chamado Petrus o Romano. Quem é Petrus o Romano? Pedro o Romano, o 8º rei. Eles estavam baseando-se, todos os estudos, na profecia de São Malaquias, quando estava viajando para Roma, peregrinando para Roma, no século XI para o XII, ele teve uma visão. E naquela visão ele foi arrebatado, e São Malaquias disse assim, foi dito para ele, só haverá 266 papas. E naquela visão foi dito a ele o seguinte, e foi dado nomes de papas para ele. Vou citar um pouco aqui, porque já falamos isso aqui em outros estudos. Sabe qual é o nome dado a Bento XVI? O nome dado a ele na profecia? O 7º Papa seria o penúltimo, que é o último, né, que é o 265, que é o Bento XVI, seria a Glória Olivae, a glória da oliveira. Qual é a glória da oliveira? O azeite. O que é o azeite? A inspiração, a teologia, o conhecimento que ele tem da teologia. Que ninguém tem igual a ele. Até o nome deu. Por exemplo, o nome dado ao terceiro, que é João 23,
o Papa Marinheiro. Sabe qual foi o nome dado a ele? Marines et Naut. Ou seja, um homem que era marinheiro, e ele tinha barco e navegava e tal. É algo assim impressionante. Sabe qual foi o nome dado ao Papa 264? João Paulo II? De Laboris in Solis, o trabalho do sol. E ele foi o único Papa que escreveu uma encíclica chamada Dies Domini. O domingo, o dia do sol, é que é o dia do Senhor. E daí você tem assim uma série de precisões, que alguém chama de coincidências, eu não vejo coincidência aí, eu vejo precisões de descrições, que acontece exatamente nisso. Então, como diz João aqui, olha, o anticristo, eles negam que Jesus é o Cristo. Nesse livro que eles escreveram, Petrus, o Romano, ele está dizendo que a Bíblia está sendo reescrita no Vaticano para que a Igreja Católica no mundo, depois os protestantes, que seguem a Igreja Católica, né? Porque as Bíblias dos protestantes, eles comem do que a Igreja Católica dá. Não é isso? Vamos lá. É que Jesus não é o Filho de Deus. Ele é um extraterrestre, filho de uma estrela anã. Está escrito lá no livro. Já tem inúmeras filmagens do Monte Paguz, o maior centro de observação da Igreja Católica, que são os maiores astrônomos e astrólogos também, né? Astrônomos, estudando o espaço. O Vaticano tem os maiores nomes do mundo hoje, junto com a NASA. E eles observaram, fotografaram até naves. O que ele revela nesse livro, Petrus, o Romano, é algo assustador. Então, se você diz isso, você nega Jesus como Cristo. Que ele nunca foi ungido aqui na Terra. Ele era um extraterrestre que encarnou no corpo de um ser humano e que fez aquilo porque era um extraterrestre, filho de uma estrela anã, e que veio aqui e tal. Se isso acontecer, que eu acho uma história assim, muito da carochinha, eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai acontecer, porque tem uma tonalidade de especulação, né, muito grande neste livro. Né? O próprio Vaticano não reconhece isso, e daí a gente fica assistindo com todo cuidado. Ok? Então, seria essa a forma? Aí João vai dizer como é. Ó. João vai dizer. Olha o que João vai dizer. Nisto vocês vão conhecer. Nisto conhecereis o Espírito de Deus em alguém. Todo espírito que confessa, todo espírito, viu? Não é carne, não é teólogo, não é conhecimento cultural, aqui é espiritual. Você tem que saber se aquela pessoa que está pregando, em que espírito ela está. Ó, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. 99% das igrejas não acredita que Jesus Cristo veio em carne. Ele era um Deus ou era um ser divino aqui na Terra. Ó, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Olha o espírito. Que espírito? Porque ele está falando de um espírito de demônio que vai subir do abismo, na figura de um dragão, na figura do iníquo, em outras figuras que eu vou mostrar aqui. Mas este é o espírito do próprio anticristo, o oitavo rei, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito do anticristo, não que o oitavo rei já estivesse no mundo. O espírito dele, porque o espírito dele é quem? Não é o dragão? Não é Satanás? Ele não sempre esteve ao nosso derredor como um leão, procurando nos tragar? Próximo verso diz assim, ó, olha o que é que diz Gálatas sobre outra aparição dele, ó. Outra provável aparição, Paulo já dá aqui as dicas de como isso pode acontecer, e que com certeza vai. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, um anjo que veio do céu. Vocês já ouviram essa coisa, um anjo caiu do céu, já viram? Teve uma novela que tem um anjo caiu do céu, não tem? Não tem uma música de Ivete Sangalo que um querubim caiu do céu para inspirou a música a ela e levou o mundo inteiro atrás dela, não foi? Ele está dando um monte de dica há muito tempo por aí, presta atenção. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Qual é o outro evangelho? Que Jesus não veio em carne, que Jesus era Deus, que Jesus era um ser divino, que só venceu o pecado porque era divino. E outras conversas assim, parecidas, viu? Outro evangelho que nós já vos temos anunciado seja maldito. Isso é uma maldição. Não vem de Deus, vem do diabo, né? Assim como já vos dissemos, digo outra vez. Olha
Agora, de novo também, digo de novo, ele está dizendo, ó, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que você já recebeu, seja anátema. O evangelho é um só, é o ensinado por Jesus e o ensinado pelos apóstolos. Tem muitos evangelhos por aí, cuidado com esse. Esse é o anjo que cai do céu, o oitavo rei, né? É esse anjo que vem trazendo esse novo evangelho do anticristo. Olha o que diz 2 Coríntios, Paulo diz, ó, e não é maravilha, porque o próprio, olha a dica que ele está dando, é o próprio Satanás, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso não é muito não, porque os seus anjos, os seus ministros, se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, lago de fogo e enxofre. Então veja que o texto bíblico está criando, neste último momento, a grande transfiguração do diabo, né? Dizendo ser o Cristo ou o profeta de Cristo, né? Olha o que diz Apocalipse 13, versículo 13 e 14. A segunda besta, que é o falso profeta, é também o oitavo rei, Apocalipse 13. Ó. E este rei, esse oitavo rei, essa besta que sobe da terra, faz grandes sinais. O que é que faz grandes sinais? A Bíblia diz que só é Satanás. A Bíblia diz em Tessalonicenses que é o próprio Inico. E ele faz grandes sinais que de maneira faz até descer fogo do céu à terra. À vista dos homens. Por que descer fogo do céu? Olha só como isso é impressionante. Por isso que ele leva a igreja à perdição. Porque quando a Bíblia diz faz descer fogo do céu, nós só temos duas versões para isso. Para fogo do céu. Aquele do Monte Carmelo, quando Elias ora a Deus e julga o povo da terra descendo fogo do céu ali. Julgando ali toda aquela... Julgando o oitavo rei, viu? E aí, a segunda é o quê? Pentecoste, quando Deus desce fogo do céu e os apóstolos recebem fogo na cabeça aqui, ó. É como se o oitavo rei, o anticristo, o falso profeta, a segunda besta, é como se ele tivesse criando de forma natural uma espécie de reavivamento. Falso reavivamento espiritual, sacudindo o planeta todo para acreditar num evento baseado em prodígios, em milagres da mentira. Ele sacode o planeta com isso, porque a Bíblia diz que ele vai levar toda a terra a adorar a besta por causa disso. Olha como diz o texto, presta atenção. E faz grandes sinais que de maneira faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E engana. Veja que é um fogo para enganar. É um falso Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. É um falso reavivamento. É uma falsa chuva serôdia. Né? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido por Deus, obviamente, que fizesse em presença da besta. Por que Deus permite? Ele disse lá no Tessalonicenses. Deus entregou a operação do erro porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. Por isso que Deus permite ele fazer sinais em presença da besta. A segunda besta faz sinais em presença da primeira besta. Que ele não vem de lá, dos 7? Não. Permitido, dizendo que os que habitam na terra fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada, que estava morto, mas vivia. Ou seja, uma ressurreição. Por isso que a Bíblia diz que ele tem o poder de dar fôlego à imagem. Não é uma pessoa que vai ressuscitar, é só a imagem de alguém. Olha o truque. O outro verso está aqui em Apocalipse 19, 20, que é fantástico esse verso, mostrando que essa segunda besta é o falso profeta. Nós não lemos aqui em Apocalipse que ele faz sinais e prodígios da mentira para enganar? Olha o que diz Apocalipse 19, dizendo que esta besta não é só besta, ela é o falso profeta. Olha. E a besta foi presa, e com a besta, a primeira besta, a besta das 7 cabeças, a primeira que sobe do mar. E a besta, né, foi presa, e com ela foi presa quem também? O falso profeta, que diante dela fizeram... Quem é que estava diante dela fazendo sinais? Quem é? Está aqui, ó. Vamos voltar aqui o texto. Está aqui o texto. Ó. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi que fizessem em presença da besta. Aqui, Apocalipse 13 está falando da segunda besta, que sobe da terra. E agora, Apocalipse 19 está mostrando aqui, ó, que a segunda besta é chamada de falso profeta, que é a mesma coisa do anticristo, que é a mesma coisa do Inico, que é a mesma coisa do oitavo rei, ó. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, as duas bestas de Apocalipse 13,
que sobe do mar, e a da terra. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vamos então para a identificação agora. Eu trouxe aqui uma nova lista para a gente facilitar o nosso entendimento. Então, o oitavo rei, ele é chamado de oitavo rei, o último, porque ele vai para a perdição, não tem um nono. O oitavo é o último. Apocalipse 17, 11. Ele é chamado também de segunda besta. Está lá em Apocalipse 13, verso 11. Ele é chamado de anticristo, em 1 João 2, 22. Ele é chamado de anjo de luz do céu, em Gálatas 1, 8 e 2 Coríntios 11, 14. Em 2 Tessalonicenses 2, 8, ele é chamado de iníquo, o iníquo, o pai da iniquidade, né? Em 2 Tessalonicenses 2, 3, ele é chamado de filho da perdição. No 6, em Apocalipse 19, 20, acabamos de ler, ele é chamado de falso profeta. Em Daniel 11, 21, a profecia que está selada agora para o tempo do fim, ele é chamado de homem vil. E em Naum, capítulo 1, versículo 8, é chamado de conselheiro vil. Vamos ver esses dois versos. Daniel diz assim: e levantar-se-á, levantar, ó, e vi subir da terra, e vi subir do abismo. Sempre o termo levantar, subir. Ó. E levantar-se-á em seu lugar um homem vil. Um morreu, e outro vai se levantar no lugar dele, para ocupar o lugar dele. Um homem vil, ao qual não tinha dignidade real, mas virá caladamente, como um cordeirinho humilde, né? E tomará o reino com engano. O engano é que vai levar as pessoas à perdição. Perdição está intrinsecamente ligada à palavra engano. Ok? O segundo verso de Naum diz assim: oráculo acerca de Nínive. Sabe o que significa Nínive? Significa habitação de peixes. Onde é que habita peixe, Eva? No mar. Mar na Bíblia simboliza quem? Babilônia. Quem está sentada sobre Babilônia, sobre o animal? As 7 cabeças, está lá, né? Olha de onde ele vem. Ó. Olha a tipologia. Oráculo acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. De ti saiu, saí, subi, levantar. Saiu um que maquinou o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Conselheiro, irmão Pedro, é aquele que dá conselho, é aquele que fala, é aquele que parece ser sábio, parece ter a verdade. Ok? Olhe as informações deste que vai subir. E o próprio Cristo fala então do momento em que sobe esse rei, vem com ele a desolação. Também do Apocalipse de Daniel 11, a grande desolação que Cristo também falou. Esse é o momento que o oitavo rei traz com ele, né? A grande obra dele é a desolação. Mateus, Cristo diz assim, Mateus 24, 15 a 18, ele diz assim, ó, quando, pois, vocês virem que está no lugar santo, o que eles chamam de lugar santo, qual é o lugar mais santo da terra para o cristianismo, para o cristão? O Vaticano. Quando, pois, vide, ou o templo, lá em Jerusalém. Quando, pois, vide está no lugar santo a abominação da desolação, ou abominação desoladora, o abominável da desolação. Tem o verso, algumas interpretações desse texto nas Bíblias hebraicas, é o abominável, falando de uma pessoa, o abominável da desolação. Predita pelo profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no eirado não desçam. Veja que não tem mais tempo, é perdição total. Não desça para tirar alguma coisa em sua casa, e quem estiver no campo não volta atrás para apanhar nem a sua própria capa. Fuja dali do jeito que tiver, porque é rápido os acontecimentos quando essa figura aparecer. E aí, diz o texto ainda aqui em Daniel, falando dessa desolação que Cristo acabou de citar. Olha o que Cristo está citando, é isso aqui, ó. E braços serão colocados sobre eles. Ele vai ter o apoio de muita gente. De quem? De cardeais? De presidentes mundiais? De quem? Vai ter braços ajudando ele, ó. Braços sobre ele. Que profanarão o santuário e a fortaleza. E trarão o sacrifício contínuo. Olha só. Como é que ele vai fazer isso? Até hoje eu queria entender. Não sei ainda. Essa parte está selada no livro de Daniel. Estabelecendo no lugar do sacrifício contínuo a abominação desoladora. E a estes violadores da aliança, ele com lisonja, com bajulação,
perverterá o coração dos reis da terra. Mas o povo que conheceu a Deus, esse se tornará cada vez mais forte e fará o quê? Quando é que o povo de Deus fará proezas? Quando for batizado com chuva cerúlea. Então eu entendo que, proporcionalmente, o aparecimento do oitavo rei, do anticristo, do iníquo, do anjo do céu, do imitador de Cristo, do falso profeta, com o aparecimento dele, proporcionalmente, Deus também vai derramar chuva cerúlea sobre o seu povo. Porque só tem uma forma de o povo fazer proeza. É recebendo esse poder. Tipologia. Um rei e sua rainha. Quero concluir falando sobre isso. Você sabe quem foi o oitavo rei da Bíblia? O primeiro rei foi Saul. Viu, irmão Pedro? Porque antes quem reinava era Deus. O povo de Israel vivia numa teocracia. Deus era o rei. E o povo se revoltou contra Deus, não aceitou mais Deus como rei e pediu um rei como as outras nações. Ele foi dado a Saul. Sabe qual é o oitavo rei depois de Saul? Você pode perguntar aí na inteligência artificial aí. Pergunta aí na inteligência artificial aí. Alice, pergunta aí. Ele vai dizer, Acabe. Mas Acabe, na conta certa, ele é o 11º. Mas tiveram 3 que não reinaram. Isbosete, o filho de Saul, que quando Saul morreu, Isbosete, o filho dele, assumiu o trono numa regiãozinha só, dizendo que mas não era rei, porque Davi já era o rei. Deus já tinha. Elá, reinou o quê? 2 dias, 3 dias? Matou, morreu. Jeroboão primeiro, morreu. Então 3 deles praticamente não reinou. Foram mortos e não assumiram praticamente. Foram rei quanto tempo? 1 dia, meia hora, 2 dias? Não foi. Então, o oitavo rei que reinou sobre Israel foi Acabe. E quem era Acabe? Tinha uma mulher chamada Jezabel, que a figura dela aparece na formação da Igreja Católica do 4º para o 5º século. Lá, na 4ª igreja, a igreja de Tiatira, está lá ela aparecendo lá. Jezabel é a cara descrita da mulher que está em Apocalipse 17, uma prostituta que toma o sangue dos santos. Jezabel matou centenas de profetas de Deus, perseguindo profetas de Deus. Uma sacerdotisa de Baal. Tida na Bíblia como uma prostituta. E como foi que ela morreu? Lançaram ela de cima para baixo, se esborrachou no chão, e quando se lembraram dela, só estava a sola do pé, os cachorros comeram tudo. Do jeito que está descrito com a mulher do Apocalipse 17. Será lançada no meio da praça e será devorada pela besta. Acabe e Jezabel é o grande retrato tipológico da mulher e da besta de Apocalipse 17. O texto de 1 Reis 16, 30 e 32 diz assim, ó, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Ele foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara lá em Samaria, o coração do reino do norte do povo de Israel. Quando havia um remanescente em Judá, já era um povo que tinha sido povo de Deus, mas estava afastado. E mais uma vez cai perfeitamente sobre a religião cristã institucional que está lá no Vaticano. Afastada da verdade bíblica. Né? Então, meus amados, aqui nós concluímos mostrando o verdadeiro raio-x de quem é o oitavo rei, a sua manifestação e o que ele trará consigo quando ele se manifestar. Não sei quando. Não sei quando. Eu estou me preparando espiritualmente para que seja agora. Já venho me preparando há muito tempo para que seja agora. Não sei quando. Mas você tem que estar preparado. Você tem que se preparar espiritualmente. Porque você não sabe quanto tempo você tem. Os acontecimentos são muito rápidos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu sei, Neide, que eu tenho que estar preparado. Não importa se vai ser daqui a 15 dias, 10 dias, 1 ano, tá, mas eu tenho que estar preparado hoje. Eu tenho que estar em comunhão com meu Deus hoje. Buscar Ele enquanto Ele pode ser achado. Porque tudo que nós vimos aqui,
segundo as Escrituras Sagradas, são acontecimentos relâmpagos. E aí não está mais sob o meu controle. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, para que a gente possa ter esta visão espiritual. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a chegada do oitavo rei traz consigo uma enxurrada de acontecimentos proféticos, para que se confirme a palavra de Deus, que ele vai direto ou rápido para a perdição. Esse evento é o início dos últimos instantes para todas as pessoas do planeta Terra tomarem posição entre Cristo e o mundo. E o próprio vale da decisão será posto diante de todas as pessoas, de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos tome em suas mãos, nos unja com seu Espírito, para que nós possamos ser alcançados pela verdade ensinada pelo Espírito de Deus. Amém.